Boa noite a todos. Eu sou Marícia Ferri, diretora pedagógica do Colégio Farroupilha, e nesta noite nós temos então a terceira edição do programa Cuidar é Básico. Este programa existe há alguns anos no Colégio Farroupilha e o objetivo é a aproximação da família com a escola. Na semana passada tivemos um encontro focado para a educação infantil e nesta noite vamos trazer um tema que é muito importante no desenvolvimento na primeira infância, que é a linguagem. Então, dentro da escola, vocês sabem que nós recebemos crianças com 4 meses e tem toda a sua escolarização dentro do nosso colégio. E do 0 aos 5 anos é considerada a primeira infância, toda a educação infantil. E nós temos a oportunidade, o privilégio de acompanhar isso no momento em que nós temos as aulas presenciais, que agora estão suspensas, mas o desenvolvimento da linguagem, as primeiras palavras que as crianças pronunciam, são muito presentes e nós sempre temos um contato muito próximo das famílias, justamente incentivando essa estimulação. Então, nesta noite, buscando essa aproximação da família com a escola, daremos sequência ao Cuidar é Básico, trazendo então uma fonoaudióloga que vai abordar a linguagem, né? Como é que nós podemos incentivar essa estimulação e como é que se dá esse desenvolvimento da linguagem que é tão fundamental na primeira infância. Desejo a todos um ótimo encontro e estamos abertos às sugestões de vocês, caso queiram também trazer outras temáticas que poderão ser abordadas aqui. Uma boa noite e um ótimo encontro. Boa noite, eu sou a Cleusa Beckel, coordenadora da Educação Infantil. Conforme foi apresentado pela Marícia, hoje teremos mais um encontro online do Cuidar é Básico. Sabemos que as crianças se comunicam através de múltiplas linguagens, e a linguagem oral é um dos eixos norteadores da ação pedagógica com as crianças. É por meio da linguagem que ela se comunica e interage com o mundo ao seu redor, constituindo-se e desenvolvendo-se. Ao longo dos anos, as crianças vão ampliando seu vocabulário, falando do seu jeitinho, e muitas vezes suas falas nos mobilizam, não é mesmo? Hoje, convidamos uma fonoaudióloga para conversar conosco, esclarecer nossas dúvidas e compartilhar algumas possibilidades de desenvolvimento e ampliação dessa linguagem da criança. Convido a Lu para explicar a dinâmica do nosso encontro. Olá, boa noite, eu sou Luciane Jordan, sou orientadora educacional e junto com a Cleusa vou acompanhar o encontro de hoje e mediar o momento das perguntas. Então, a dinâmica do nosso encontro vai acontecer da seguinte forma: teremos primeiro a fala da nossa convidada e os 20 minutos finais faremos as perguntas que surgirem no nosso chat, lembrando que ele fica no lado direito da tela de vocês, então fiquem à vontade de participar, colocar comentários, fazer perguntas a respeito do tema. Então, nós vamos estar compartilhando no momento final com a nossa convidada, com a palestrante. Lembrando que talvez não consigamos contemplar a todas as questões em função do nosso tempo, mas os canais do colégio ficam à disposição e para voltarmos a conversar num outro momento. Um bom encontro a todos. Cleusa. Bom, então apresento a nossa convidada, a Rosângela Marastega Santos, que é fonoaudióloga, mestre em Linguística Aplicada, especialista em linguagem e em neuropsicologia. Agora a Rosângela conversará conosco sobre o desenvolvimento da linguagem das crianças e sobre como podemos apoiar neste processo. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Obrigada, Cleusa. Obrigada, Lu. E muito obrigada pelo colégio ter feito esse convite. E agradeço principalmente aos pais que pararam agora nesse momento, pararam com tudo, largaram tudo, para poder ouvir um pouquinho sobre como desenvolver linguagem, como poder ajudar a criança nesse momento tão complicado, que é um momento totalmente atípico nas vidas de cada um. O que eu pretendo trazer para falar para vocês hoje de noite é importante que vocês saibam que ele surgiu antes da pandemia. Tá? Então, em novembro do ano passado, eu dei uma palestra aí no próprio colégio, no Colégio Farroupilha, para os professores de educação infantil,
falando sobre o desenvolvimento de linguagem oral, sobre fala, sobre o processo de comunicação, a importância das experiências, das trocas. E no término da palestra, foi categórico a fala dos professores de dizerem assim: os pais precisavam ouvir isso. Então, agora chegou a vez de vocês. Infelizmente, não é um encontro presencial, de a gente estar olho no olho, eu olhando cada um de vocês. Espero que vocês aprendam algo. Para mim está sendo um aprendizado, porque é a primeira live que eu estou dando, então é um desafio. Eu gosto muito de olhar olho no olho, de poder ver a troca, de poder conversar sobre. Espero que vocês aproveitem. E se quiserem fazer perguntas, né, a Lu já colocou, né, que tem um chat, vocês podem perguntar. O que eu começo a dizer é algo muito simples, que talvez vocês já saibam, tá? Que a coisa mais importante na vida do filho de vocês não são os brinquedos que vocês compram, tá? E sim são vocês. Se a gente puder ver no olho da criança, no olho do filho de vocês, a gente é a Mulher Maravilha, a gente é o Super-Homem, ou é o Pokémon mais poderoso que tem. Essa é a coisa mais importante que fica na cabecinha da criança. E não é aquele super, hiper, ultra brinquedo, não é aquela última LOL que foi comprada, não é o carrinho de controle remoto, não. O que fica, o bem mais importante, é o tempo que vocês destinaram ao filho de vocês. Isso independente se é momento de pandemia, nesse novo normal que a gente vem falando, né? Então, a gente está precisando fazer algo que tem uma autora maravilhosa, que é a Clarice Lispector, fala, que é reinventar. Então, todos estão tentando reinventar, dar um novo sentido às coisas do dia a dia. E o que é importante a gente poder lembrar, que são as palavras, são todos aqueles olhares, as brincadeiras que vocês fazem, as contações de histórias, as músicas que vocês ouvem com os filhos de vocês, e que vão fazer toda a diferença no desenvolvimento do seu filho. E aí, quando se fala em linguagem, desenvolvimento de linguagem, não é só a linguagem em si, é toda uma capacidade cognitiva que envolve esse desenvolvimento, tá? Porque a partir das experiências que a criança vai tendo, vai desenvolvendo tanto a questão cognitiva, de pensamento, de imaginação, e automaticamente a linguagem. Eu sei que é super cansativo, tá? A gente está num momento de grande estresse, de grande ansiedade. Na semana passada, o pediatra, Dr. José, falou muito, vamos tirar esse peso das costas dos pais, porque nesse momento, né, que acredito que a maioria esteja em casa, existe um estresse muito grande por parte do adulto, porque a gente pensa que vai dar tempo para fazer tudo e daqui a pouco viu que não deu mais tempo para fazer. Tá? E aí é o tempo de dormir, o tempo de limpar a casa, o tempo de fazer as lives da escola, o tempo que tem que contar a história para o filho, eu tenho que brincar, e aí o que se faz? Tá? Então, a gente precisa tentar pensar muito que este momento, do 0 aos 5 anos de idade, independente se estamos vivenciando esse momento atípico, tudo o que se for colocado de experiência na vida da criança vai configurar, vai solidificar a trajetória dele no futuro. Então, como é o homem, como é a mulher que vocês gostariam de transformar o filho de vocês? Tá? Agora é a hora da gente poder fazer isso. O tempo é agora. Tá? E se a gente poder ver do nascimento até os 3 anos de idade, é a época de maior crescimento, de maior plasticidade cerebral. Então, uma criança pequena, ela consegue, e a gente sabe que existe uma predisposição genética para desenvolver linguagem. Mas se eu não tiver um meio que vai estimular, se essa criança não vivenciar
experiências interessantes, a gente não vai conseguir proporcionar esse amadurecimento, esse crescimento. Então, se fala em plasticidade cerebral. Essa plasticidade é a habilidade do cérebro de mudar com a experiência. Então, qual é o modelo que a criança está tendo, que experiências que ela vivencia, como eu vou fazer e vou fazer de novo. Não, opa, eu não consegui, e aí deixa que o pai faz por ti, porque eu não quero deixar o meu filho se frustrando. Não, a criança precisa fazer de novo. É muito na fase da tentativa e erro que ela vai conseguindo se organizar. Se a experiência da criança ela é cheia de conversas sobre as coisas que vêm acontecendo, sobre leitura, sobre brincadeira, sobre músicas, o cérebro da criança com certeza vai decolar. E ele decolar para quê? Para que lá, vamos pensar no primeiro ano, a criança tenha facilidade para se alfabetizar. Lá no quinto ano, quando começa textos mais complexos, ele tenha uma bagagem cognitiva e uma bagagem linguística que proporcione a ele entender inferências. Então, este momento, até os 5 anos de idade, ele é básico para o desenvolvimento e para a construção do sujeito. E aí eu pergunto, quando é que foi a última vez que vocês pararam tudo? Desligaram o celular, desligaram a televisão e pegaram um livrinho. Mas pegar o livrinho e fizer uma leitura divertida, uma leitura compartilhada, uma leitura de o que será que vai acontecer? De colocar a família. Poxa, eu tenho um filho de 2 anos, eu tenho um de 5, tem a minha mulher. Colocar todos juntos e conversar sobre aquilo, falar sobre as palavras, sobre o significado das palavras, aproveitar o momento. Não precisa ler o livro inteiro. 5 minutinhos por dia, de ter uma leitura gostosa, uma leitura divertida. Isso vai fazer toda a diferença nas conexões cerebrais do filho de vocês, tá? Se vocês não estão conseguindo, agora é a hora de conseguir, tá? Já foi comprovado que a leitura ajuda no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento da memória e da cognição. Nesse momento, é a leitura ouvida. Vocês poderem ler com entonação, com melodia, de poder fazer o que será que vai acontecer? Ouvir as possibilidades e essas trocas do filho de vocês. Esse é o maior brinquedo que se pode ter. Então, hoje, a minha ideia não é poder dar uma lista de atividades que vocês possam fazer, e sim resgatar atividades que se faziam. E a maior e mais completa que se tem ainda é ler. Ler com prazer, é poder resgatar isso, tá? Outra habilidade e atividade maravilhosa que se faz é cantar. Então, quantas cantigas que a própria escola está mandando, que tem nas lives, que vocês possam cantar junto com os filhos de vocês, pegar uma panela, pegar uma colher de pau, tocar, fazer um ritmo, cantar desafinado, se divertir. Isso tudo vai ajudar na estruturação da linguagem, tá? Por quê? Se eu estou brincando com um som, vamos fazer um som compridão, um som curtinho, e grosso, fino, devagar, bem devagar ou ligeiro. Oi? Voltou. Ufa. Bom, então, desculpa aqui a minha tela ficou preta, tá? Sorte que eu tenho um filho para poder me ajudar. Bom, então eu estava falando sobre a importância da música, né? De poder brincar com as crianças, a estruturação do som. Então, se eu brinco com um som longo, um som curto, eu estou ajudando no trabalho. Quando a criança tem, por exemplo, uma troca, ao invés de fazer ela faz. Essa estruturação do som longo e curto ajuda na estruturação do cérebro, que a gente fala que são elementos suprassegmentais, tá? Que são importantes para a construção do som. E aí um som é formado
pela variação de intensidade, então se ele vai ser grosso e fino, se ele vai ser forte ou fraco, se ele vai ser longo ou curto, se vai ser rápido ou devagar, tá? Então, tudo isso vai estruturar a forma com que eu vou produzir esse som, tá? Então, por isso que é importante a gente brincar com o filho, cantando músicas, melodias variadas, tá? Isso ajuda na solidificação desse processo. A maior descoberta que a neurociência nos trouxe é que a criança não é uma tábula rasa, tá? E sim, ela é movida por as interações do meio e ela nasce programada para desenvolver linguagem. E, de novo, eu falo, desde que ela seja auxiliada, desde que ela tenha experiência. Tá? E aí se fala muito da importância do bilinguismo, se ele fala, vamos colocar o filho para aula de inglês, a aula de espanhol, independente, todas as habilidades que a criança vai tendo, ela vai ter essa habilidade cerebral de poder captar todas essas línguas, tá? Mas ela tem uma língua materna que ela vai ser a base. Agora, se eu tenho uma criança com atraso de linguagem, com distúrbio de fala, aí eu tenho que esperar. Tá? Então, é importante, primeiro, ele ter uma organização desse sistema de sons da própria língua, para depois eu introduzir uma nova língua. Por quê? O desenvolvimento da linguagem, ele é natural. Não existe, eu vou para a escola aprender a desenvolver linguagem. Tá? Mas, aprendizado de uma língua, muitas vezes ela é uma aprendizagem, porque eu preciso do ensino formal. Eu percebo muito isso, assim, nesse tempo agora de pandemia, muitos pais vêm me procurando, eu não estou atendendo presencialmente, só online, com uma queixa de atraso de linguagem, tá? Que as crianças estão demorando mais para falar, isso está sendo bem comum acontecer. E aí a gente se pergunta, por quê? Tá? Todos estão vivenciando um momento de insegurança, de ansiedade, de incerteza, e a criança é como se fosse uma esponjinha, ela capta do ar tudo isso que está acontecendo, tá? E aí, eu preciso também parar e poder pensar, o que eu posso ajudar para esse meu filho a falar mais e melhor? Será que eu estou falando muito ligeiro? Será que eu estou dando tempo para ele falar e organizar o que ele gostaria de falar? Será que o meu filho, de fato, ele está tendo esse espaço para poder se comunicar? Ele consegue apontar? E eu dou esse tempo, ou antes que ele aponte o que ele quer, eu já entreguei aquilo? Então, esse processo de desenvolvimento de linguagem, ele é um processo de construção. A criança e a família. E nesse momento a gente vê que todos estão se virando nos 30, né, para dar conta de tudo. Não apenas a mãe, não apenas o pai, né, mas todos têm essa função importante. E nesse momento, o grande modelo de desenvolvimento de linguagem são vocês. E não é só a mãe, é o pai. Então, isso é importante, porque às vezes eu vejo, grande parte, é a mãe envolvida com as questões do desenvolvimento do filho, com a questão de educação de filho, e o pai poucas vezes acaba entrando nesse processo. O pai tem um papel importantíssimo também no desenvolvimento de linguagem dos filhos. Tá? E o modelo que a gente gostaria que a criança seguisse são o modelo dos pais mesmo. E é isso que vocês têm que pensar. Qual é o modelo que eu estou dando para o meu filho? Qual é o modelo que eu estou dando para a minha filha? E, de novo, não é a babá que vai dar o modelo. Quem dá o modelo é o pai e a mãe. Tá? E aí a gente vai pensar assim, o melhor e o primeiro professor são os pais. Tá? E aí a gente fala sobre o desenvolvimento de linguagem, que toda criança, ela nasce com uma capacidade para desenvolver essa linguagem. E existe uma variabilidade em torno de 6 meses entre cada criança. Então, eu posso ter uma criança com 1 ano e meio e não está falando nada.
Eu posso ter uma criança com 1 ano e meio e já começar a falar pequenas frasezinhas do tipo dar mamar, que é o esperado. Em torno de 1 ano e meio, a criança está falando já 2 palavras com o valor de uma frase, porque ela passa por uma fase que a gente chama telegráfica. Tá? Bom, ela tem 1 ano e meio e ela não aponta, e ela não olha no olho, aí eu chamo, Maria, ela não se vira. Então, são pequenos sinais que a gente tem que cuidar. Será que o meu filho está ouvindo bem? Então, a primeira estratégia de aquisição de linguagem é a escuta. E escutar não necessariamente seja só ouvir. Por quê? Escutar, eu tenho que dar sentido para aquilo que eu ouça. Tá? Então, pode estar, alguém bateu na porta. Opa, é o papai? Quem é que está chegando? Eu estou brincando com alguma coisa e eu ouço um barulho diferente, eu paro tudo e vou lá olhar. Ou eu estou brincando com algo, ouço um barulho diferente e não dou sentido nenhum. Então, essa estratégia de escuta é a base para adquirir linguagem. E aí, quantas crianças que passam por otites silenciosas, que não dão febre, tá? Mas que tem o quê? Pode ter líquido no ouvido e que isso faz com que ela ouça um som distorcido, um som abafado. É como se eu tivesse embaixo de uma banheira ou numa piscina tampada com água e eu vou ouvir distorcido. Então, esta é a percepção do som que a criança vai tendo. E num processo de aquisição de sons, é fundamental estar ouvindo bem. Por quê? Se em determinado momento ela não está com um quadro de otite, por exemplo, ela está adquirindo um som do tá? Ela abre uma gavetinha daquele som. Passou um tempo, ela está com otite, e ela vai ouvir tá, aquele som ainda. Ela não vai ouvir daquele jeito, ela vai abrir uma nova gavetinha. Então, ele não consegue solidificar aquele aprendizado fonológico daquele som. Primeira estratégia, então, escuta. Meu filho ouve bem. Segunda estratégia, ele compreende aquilo que ele ouve. É a segunda estratégia. Então, eu posso pedir para a criança, pega o carrinho azul, ele me traz o carro verde, ou me traz a banana, ele vem com abacaxi, tá? Então, eu tenho que escutar e eu tenho que compreender. A terceira estratégia, a gente fala que é a imitação. Então, é a imitação do modelo adulto. É a imitação daqueles sons de fala que se tem. Por isso que, às vezes, é importante também que a gente fala os elementos de pré-fala. É poder brincar com vibrar lábio, vibrar língua, né? São elementos que vão me ajudar na produção daquele som. E a quarta estratégia é a produção. Então, meu filho ouve bem, meu filho compreende aquilo que ouve, meu filho está tentando imitar um padrão adulto, logo ele consegue produzir linguagem. E a linguagem, ela envolve uma organização estrutural, que envolve os sons da língua, tá? Uma sintaxe, é como organizo as palavras numa frase, envolve o que a gente chama de semântica, que é o significado daquela palavra, e eu também preciso ter um uso. Para que serve eu desenvolver essa linguagem? Para que serve eu me comunicar com o outro? E a comunicação, isso é muito importante, ela pode ser tanto não verbal, olhando para o outro, dando sentido, como verbal, tá? Então, a gente vê esse processo. Mas, para tudo isso, ela tem que estar inserida num universo de linguagem, tá? E as aquisições, eu já falei para vocês, elas seguem mais ou menos o mesmo percurso, independente das línguas, tá? Com uma velocidade de progresso muito rápido. E o que se diz? Em torno de 5 anos de idade é um parâmetro para que todos os sons da língua estejam adquiridos, tá? Então, inclusive de falar prato, preto, blusa, a gente dá em torno até 5 anos, 5 anos e meio, como sendo um processo de aquisição natural dos sons, tá?
Agora, o som do urã, tipo barata, parede, aranha, tá? Ele é em torno de 4 anos, 4 anos e meio. Mas, de novo, cada criança tem o seu ritmo. Então, eu posso ter uma criança de 4 anos dizendo balata, eu posso ter uma criança dizendo barata, e os dois estão dentro do desenvolvimento normal. Os dois estão dentro do que é esperado. Só que o que tem 4 anos dizendo barata, parede, Homem-Aranha, ele está um pouquinho, vamos pensar, um pouquinho acima do que é esperado. Tá? E aquele que está dizendo balata, parede, Homem-Aranha, com 4 anos de idade, ainda faz parte do processo de aquisição. Agora, com 4,5, ele já teria que ter adquirido. Então, a gente não pode perder tempo, porque o tempo nessa época é muito precioso. 2 meses na vida de cada criança, principalmente até os 4 anos de idade, ele é poderoso, tá? Então, a gente não pode perder tempo. A habilidade para produzir a fala, tá? Ela vai depender, conforme eu falei, daquilo que a gente ouve, das habilidades que a gente tem de escuta, tá? E o que é importante? Se a gente conseguir mudar esse começo do nascimento de bebê até os 4, 5 anos de idade, a gente vai conseguir mudar toda a história, todo o percurso dessa criança. A criança pequenininha, tá? Antes dos 2 anos de idade, eles não vão aprender com vídeos, eles não vão aprender com televisão, mas eles vão aprender com a interação com os seus pares. Nesse momento, eles estão sem os pares, que são sem os colegas deles. Então, o que eles têm? A interação com vocês, com os pais, com os irmãos, tá? E os brinquedos eletrônicos, a gente sabe que não são bons modelos de aprendizado para as crianças pequenas, porque eles não têm a prosódia, nem o ritmo e nem a entonação da fala humana. Não permitem essa troca de olhares como a gente tem. Então, quer dizer que eu tenho que tirar tudo que é eletrônico. A gente tem que diminuir o uso, tá? Então, nesse momento, a gente tem que usar o bom senso. O bom senso nos diz que ele pode ficar meia hora. Bom, então, nesse tempo que ele está, o pai ou a mãe não pode ficar junto e curtir junto os desenhos para aproveitar, desenvolver linguagem, para poder perguntar o que vai acontecer, para poder entender que tipo de vídeo, de jogos eletrônicos que eles gostam. Então, aproveitar esse momento para interação. E aí a gente vai ver o quê? Que é muito mais barato a gente cuidar desses 5 primeiros anos de vida do que tratar de problemas futuros depois. Então, se a gente conseguir fazer essas brincadeiras de um jeito mais tranquilo com a criança, melhor vai ser, tá? Mais ganho se vai ter. A gente sabe que aos 3 anos de vida, o desenvolvimento linguístico da criança ainda não está completo, mas a maioria das crianças já domina a língua materna, tanto na questão dos sons, na fonologia, tanto na questão da organização das palavras nas frases, tanto no processo funcional. Para que eu quero me comunicar? Se eu peço determinada coisa, a mãe vai fazer. Se eu peço determinada coisa, o pai vai fazer. Se eu fico em silêncio, eu sei que acontece tal coisa. Dependendo dos interlocutores, tá? Mas, de novo, eu posso dizer, e aqueles que estão trocando os sons na fala, ou aqueles que têm um vocabulário restrito, tá? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Existe, é esperado, os 2 anos de idade, se fala que ocorre o boom lexical. O que é isso? A gente vê, um exemplo, até o meu filho, até os 2 anos de idade ele não falava nada, e com 2 anos começou a falar tudo, tá? E muito eu ouvia, nossa, filho de fonoaudiólogo com 2 anos ainda não fala. E aí a gente sabe que, a partir de 1 ano e meio, até 2 anos, a criança já tem que estar falando umas 50 palavras, compreende em torno de 100. A gente vai, não gosto muito de quantificar,
mas às vezes é importante, é necessário, tá? Só que 2 anos de idade, eu gostei muito da fala, a Amália Rodrigues é uma fonoaudióloga de São Paulo, que ela diz assim, que uma criança de 2 anos não é mais um bebê, e sim é uma criança caminhando para ficar grande. E aí a gente vai ver crianças de 2 anos com um bico, com uma madeira, né? Propiciando esse desenvolvimento mais infantilizado. E aí vocês vão perguntar, tá, então eu tenho que tirar logo o bico, tenho que tirar logo uma madeira, o que eu tenho que fazer? Tá? Neste momento, a gente não vai ser radical em nada. Neste momento, a gente vai tentar usar o bom senso. Então, na literatura nos mostram que com 2 anos de idade, a criança já tem quase toda a dentição de leite formada, ou seja, ela tem condições de comer todos os alimentos, de mastigar como um adulto, tá? Então, não teria necessidade de tomar na mamadeira. A gente pode ir aos pouquinhos e diminuindo, porque eu tenho casos de pacientes que a criança com 3 anos toma 6 mamadeiras por dia. Bom, então eu vou tirar. Tiro de 6, eu passo para 4, de 4 eu passo para 2, deixo uma só, troco a mamadeira por um copo com canudo, até conseguir chegar no copo como um adulto, tá? O uso do bico, a mesma coisa da chupeta, tá? A gente sabe que às vezes o bebezinho tem necessidade de uma sucção não nutritiva, porque é importante para exercitar os nossos músculos. Mas uma criança de 2, de 3, de 4, não vai exercitar musculatura nenhuma chupando o bico. E sim, a língua vai ficar numa posição mais rebaixada. Então, se eu estou chupando o bico, a língua fica nessa postura rebaixada, impede com que a língua fique na posição esperada, que é a língua sugada na papila. Isso facilita a aeração do ar, a passagem do ar pelo nariz, e também impede os casos de respirador oral, tá? O bico e a mamadeira geram grandes dificuldades de assimetria dentária e podem também gerar uma dificuldade de crescimento de maxila e de mandíbula, tá? Então, o que é sugerido, né? O que eu sugiro? Diminua o tempo, tá? Então, a criança está vendo um desenho, tira o bico, bota o bico num ladinho, num cantinho, conta uma historinha que ele está cansado, né? A hora do soninho, então deixa ele dormir com o bico e quando pegou no sono, retira o bico e deixa do ladinho. Então, simplesmente diminuir a quantidade desses hábitos nocivos, tá? Então, não é retirar por completo agora, e sim diminuir o uso, tá? A partir de 2 anos, não é necessário usar bico e mamadeira. Bom, eu vejo muitas crianças com 13 e 4 anos com conhecimento de cores, sabem nome de cores, sabem nome de formas, mas o vocabulário funcional, que é aquilo que a gente vê que é aprendido dentro de casa, muitas vezes é mais rebaixado, porque às vezes a gente esquece de falar sobre algumas coisas com as crianças, né? A gente, pega lá para a mãe, pega lá o copo grande, o copo que está em cima da prateleira, que está do lado da fruteira. Eu poder começar a dificultar mais esse processo linguístico, falar mais sobre as coisas, dar mais significado. Eu preciso falar para a criança o nome das coisas, para que serve, categorizar, ensinar que banana, maçã, abacaxi fazem parte do quê? Fazem parte das frutas. Então, às vezes a criança não ouve isso, porque a gente adulto esquece de que a nossa função é poder nortear esse vocabulário. Então, a gente acredita, eles já sabem. Não, a gente precisa estar falando sobre isso. Ou o carro é um meio de transporte, que eu também tenho um avião. Então, como eu vou categorizar essas formas? E aproveitar sempre situações do dia a dia, né? Então,
por mais complicado que seja, de repente, num final de semana, fazer um bolo, colocar a criança mesmo pequenininha para ajudar. Ah, vamos pegar o ovo, né? Ó, esse é o liquidificador, a mãe vai botar as coisas dentro do liquidificador, porque às vezes as crianças elas dizem é aquilo que a mãe faz bolo, é aquilo que a mãe faz suco, e não vem o nome da coisa. E aí, se não vem o nome da coisa, como eu vou desenvolver essa linguagem? Como eu vou depois, lá no futuro, escrever uma história ou contar uma história? Aos 3 anos de idade, a criança já tem condições também de saber que, por exemplo, a palavra manga pode ter 2 significados: a manga da camisa e a manga fruta. O conhecimento de que se uma palavra pode ter mais de um significado é uma habilidade que vai me proporcionar o conhecimento depois de entendimento de piadas, entendimento de figuras de linguagem, as compreensões implícitas de um texto, tá? De poder saber o que será que aquilo está querendo dizer. Tudo isso é desenvolvido do 0 aos 5 anos de idade. E eu não preciso ter brinquedos de todos os jeitos. É eu adulto junto com o meu filho. É eu adulto, uma hora pode ser o pai, uma hora pode ser a mãe, uma hora pode ser a família inteira, mas que nesse tempo que vocês puderem se dedicar a contar história, ou agora vamos todo mundo ajudar a limpar a casa. Quem vai pegar o pano grande, pano pequeno, limpa embaixo, limpa em cima, olha lá, ali, do lado. Isso é vocabulário, tá? E aí eu posso transformar uma situação rotineira, chata, numa situação legal, onde bota toda a família junto, tá? Então, isso é uma dica, porque se a gente for entrar em sites hoje, a gente vê vários e-books falando sobre como desenvolver e estimular a linguagem, tá? E, para mim, a melhor forma de desenvolver e estimular a linguagem são nas situações do cotidiano, do dia a dia, tá? Outra coisa que é importante, quando a gente vai falar, que eu estava falando sobre os sons, né, e sobre linguagem, que às vezes fica complicado o que é fala, o que é linguagem. Se uma criança de 5 anos chega e diz, eu peguei o peixe anzol, dá para entender que ele queria dizer que eu peguei o peixe com o anzol. Ou, queimo a cabeça à fogueira. A gente entende que ele quer dizer que eu queimo a cabeça na fogueira, tá? Isso a gente percebe que há uma falta de alguns complementos de linguagem. Então, essa linguagem dessa criança de 5 anos já está atrasada, porque uma criança de 5 anos, ela vai falar como um adulto, tá? Porque ela tem condições de organizar todo o seu sistema de fala, tá? Agora, e se ela diz assim, Joana quebrou meu brinquedo, eu gosto de dodá queca na queca. Então, se eu tenho uma criança de 5 anos e que me diz, Joana quebrou meu brinquedo, o que eu estou vendo? Ela não consegue produzir o encontro consonantal, que é prato, preto, brinquedo, tá? E aí o que eu falei? Que até os 5 anos, 5 anos e meio, esses encontros consonantais são os últimos sons adquiridos. Então, se ela tem 5 anos e ainda está falando assim, ela está no limite do que é esperado para a normalidade, tá? Eu gosto de dodá queca na queca. Eu gosto de jogar quebra-cabeça. Isso foi uma criança de 5 anos de idade que foi lá para o consultório. Então, a gente já vai ver que não é tão simples como a menina quebrou meu brinquedo. Às vezes a gente precisa, opa, o que queria dizer? Queca na queca? Ela fez várias trocas, várias substituições, então é visível que tem algo. Opa, então esse precisa de uma ajuda. E aí, eu como pai, eu não posso dizer, a queca na queca! Aham! Opa, então o que eu como pai vou dizer? Ah, tu gosta de brincar de quebra-cabeça? Qual quebra-cabeça tu gosta de fazer?
aquele quebra-cabeça do leão. Então, eu vou falar a mesma palavra do jeito correto, sem chamar a atenção para o erro, sem pedir que a criança repita. Por quê? Porque esse é o melhor jeito que a criança está podendo fazer. Tá? Ela não consegue falar quebra-cabeça. E aí não adianta, eu vejo muito assim, é bonitinho. Sim, mas esse é bonitinho acaba atrapalhando o processo de desenvolvimento e de crescimento. Então, jamais nas falas infantilizadas, o pai e a mãe infantilizar, falar da mesma forma, ou solicitar repetição. Por quê? Se eu peço, repete para mim quebra-cabeça, ele não tem condições, esse é o melhor que ele pode fazer naquele momento. Então, eu vou ser um bom modelo de fala. O modelo de fala que se quer é um modelo adulto. Tu gosta de quebra-cabeça. Ponto. Então, ela vai ficar com essa escuta da palavra quebra-cabeça como o último som que ela ouviu. Então, por isso é importante, nas falas das crianças, não fazer de conta que você não ouviu. E sim de poder dizer, eu não entendi, fala de novo, mostra para mim. Tu gostaria de ter dito, é quebra-cabeça? Então, isso é importante, porque se às vezes eu digo, que legal, a criança vai ver, não entendeste nada, que eu estava dizendo determinada coisa, e isso começa a gerar um nível de frustração na criança. E aí, quando a gente for solicitar uma repetição, ela não vai querer repetir, porque ela não consegue fazer. E eu vejo também muito, assim, a grande questão com o som do R, tá? A grande preocupação. Meu filho tem 4 anos de idade, ainda não fala o R. Meu filho está com 5 anos, não fala o R. E aí os pais começam a treinar, coloca a língua lá em cima. E para fazer o som do r de parede, aranha, eu não preciso fazer r, porque eu acho que só eu aqui em Porto Alegre que eu digo o rato roeu a roupa do rei, que é um vibrante de ponta de língua, porque a gente fala rato, eu não preciso vibrar a ponta de língua. Para falar pirata, eu não preciso fazer pirata, então não tem necessidade de fazer essa vibração exagerada. E aí eu vejo que às vezes as crianças elas tentam de um jeito achar um ponto articulatório que acabam criando um outro jeito de fazer aquele som e que depois vai ter que ir para uma fono, a gente tem que desaprender aquele som para aprender um novo som. Então é preferível só ser um bom modelo de fala, tá? Bom, tem que tomar água, muita água, para poder hidratar a prega vocal, e isso a criança também precisa, tomar muita água. Bom, e agora eu tenho uma criança que vai dizer assim, ó, o socador chutou a bola bem fraca. O jogador chutou a bola bem fraca. E aí eu tenho esses outros sons que é super comum da criança trocar o j pelo z, né? Ou de trocar o fraco, faco, chutou, sutou, tá? Então, uma criança de 5 anos não é mais esperado ela fazer esse tipo de fala, tá? Então, a gente coloca um padrão específico que até os 4 anos de idade todos os sons da língua, com exceção de encontro consonantal, a criança já vai ter que ter condições de dominar no sistema fonológico. Sistema fonológico que é de organização dos sons. Mas ela tem que ter condições articulatórias também de produzir, tá? E aí, se eu chupo o bico, dedo, mamadeira, ele vai interferir também na qualidade, na produção do meu som. E aí eu vejo algumas crianças falando, o Saci sabe assobiar, ou eu não sei. Então tem aquele que a gente fala que é um CC, o escape lateral do som, ou a anteriorização dos sons, que isso até em torno dos 5 anos ainda é esperado,
Por quê? Porque a arcada dentária ainda da criança é pequena, a língua é grande, ela tenta se acomodar aí. Mas aí eu preciso o quê? Treinar muito. É mastigação. É mastigar alimentos mais sólidos, né? É poder brincar, encher balão, que ajuda o fortalecimento de bochecha. Coisas que às vezes a gente esquece de brincar com a criança. Tá? Então, dicas que eu estou colocando isso é poder aproveitar no dia a dia o mais natural possível, tá? Comidas variadas, com consistências variadas, mastigar de um lado, mastigar do outro lado, desligar a televisão, a hora da refeição é uma hora muito importante, então eu preciso desliga a televisão e vamos almoçar juntos, ou vamos jantar juntos, ou vamos fazer o lanche juntos, de poder ter algum momento do dia a família inteira reunida e poder colocar todos sentados na mesa para poder ter um modelo. O pai está comendo salada, a mãe está comendo salada, o filho não come salada. Bom, não adianta só ver, né? Ele vai ter que fazer de novo, vamos comer salada de novo, até que vai chegar um momento ele vai querer experimentar o que é aquela arvorezinha, que é o brócolis, que é o couve-flor. Mas para isso eu tenho que falar sobre aquilo também. Então, no momento que eu estou mastigando, eu estou desenvolvendo meus movimentos de pré-falo. Consistências variadas. Por quê? Se eu mastigo um pão de queijo, eu vou fazer um movimento específico. Se eu vou mastigar uma cenoura crua, eu vou fazer um movimento específico. E cada movimento ajuda a estruturação dos sons lá no futuro, tá? Então, é preferível a gente poder trabalhar com a própria alimentação, então, em casa, de poder oferecer alimentos variados para as crianças, tá? Na primeira tentativa, muitas vezes as crianças não vão querer, a gente vai tentando, não adianta esconder a comida, porque a criança é super esperta, e poder falar sobre, né? E ver esse modelo. Que às vezes eu vejo muito isso, os pais dizendo, ele não come, mas eles também não comem, tá? Que mais que eu acho que eu falei isso para vocês também, eu acho que agora tem umas perguntas, né? O importante é de tentar falar face a face, olho no olho, sempre. Então, aquilo que eu falei lá no início, larga tudo. Se ele está falando sobre algo, né? Não é fazer de conta que calma, não. Larga tudo. O que você falou? Olho no olho, tá? E sempre tentar ouvir o que ele fala e não só como ele fala, tá? Porque às vezes tem tanta dificuldade de fala, tem tantos sons que a gente às vezes acaba não sabendo o que é. Acho que a última coisa, porque daí tem as perguntas, né, que vocês estão fazendo, é poder ver se de fato ele está compreendendo. Então, checar a compreensão é muito, muito importante. E aí eu posso perguntar o que é mesmo que você entendeu, né? E não repetir tudo de novo, tá? E a última coisa, acho que é básica, é poder dar o tempo de silêncio. Se eu não tenho um tempo de silêncio, a criança não consegue organizar essas trocas comunicativas, tá? Não sei, Gurias, se vocês têm algumas perguntas. Temos eu sim. Eu tenho mais um minutinho. Ângela, assim, sempre muito bom te escutar, né? Acho que tu trazes, assim, grandes contribuições bem para o desenvolvimento dos nossos pequenos. E eu gosto muito de uma frase que tu falou hoje, e tu falou num encontro que nós tivemos também, que é, se nós mudarmos o começo da história, nós mudamos toda a história, né? E nesse viés, o quanto é importante o estímulo às crianças, desde que elas são muito pequenas, e esse estímulo se dá no cotidiano, se dá através das interações, do olho no olho, da escuta, né? Então, nesse viés também do modelo, tá? Que do adulto falar de uma forma correta e adequada, e o modelo que a gente transmite para eles, a pergunta que nós temos inicial é sobre a gagueira. Se a gagueira ela faz parte do desenvolvimento normal da linguagem, e como auxiliar a criança, né, que pode estar mostrando uma repetição de sílabas na sua fala.
Tá, excelente pergunta, tá? Porque existe um período que a gente fala que é de disfluência natural da fala, tá? A disfluência natural ou normal é dita como fisiológica, porque ela aparece em torno dos 3 e 4 anos de idade. E com certeza, talvez nesse período de pandemia, desse período totalmente atípico, a criança está passando, está sentindo um grau de ansiedade muito maior, tá? E o que acontece? Esse tipo de disfluência que é natural, geralmente ele acontece como? São hesitações, são repetições que a criança, bom, mas e como é que é aquela repetição daquela palavra que parece que ele está formulando na cabeça e não consegue dar esse espaço de silêncio na boca para organizar a cabeça. Tá? Então, ele é super fisiológico. Mas também eu posso ter um período que a gente vai falar assim, que é uma gagueira, uma disfluência típica, que é a mais fácil da gente poder ver quando a criança começa a fazer bloqueios, ela tranca, né? Aí a gente vê que é muito mais fácil, tá? Ela tá gaguejando, tá? Mas o que acontece? O início, geralmente, da disfluência é em torno de 3 a 4 anos de idade, elas são esporádicas, é muito mais comum a gente ver em meninas, tá? É uma fala mais inconsistente, então, tipo, hoje estava super bem, não gaguejou nada. Mas agora, ontem foi muito complicado, tá? E aí elas percebem, às vezes, que os pais começam a ficar mais preocupados, mais ansiosos com aquilo. E essa preocupação do olho do pai gera uma preocupação maior da criança, aí se desorganiza tudo. Então, o que a gente fala muito é tentar manter o contato visual, tentar falar numa velocidade mais lenta. Como eu vou fazer isso? Eu tenho que alongar as vogais. Mas eu não posso ser tão artificial. E é super difícil a gente falar numa velocidade mais lenta. Só que esse é o modelo de fala se a criança está com uma dificuldade da velocidade de fala. Então, uma disfluência é uma quebra na velocidade da fala. Vocês lembram lá no início que eu falei da importância de música, de poder tocar rápido, tocar devagar? Isso já é estruturante para essas questões da velocidade da fala, da criança perceber, estou falando rápido, estou falando devagar. E o pai e a mãe serem um bom modelo de fala, falar direcionado para ela, numa velocidade mais lenta. Tentar fazer movimentos mais suaves, tá? E não tão rápidos. E aumentar a pausa entre os turnos de comunicação. Porque eu estou falando aqui super rápido, porque eu tinha 40 minutos e um mundaréu de coisa para falar. Mas com a criança, a gente vai ter que ter frases curtas, dando um tempo maior entre uma palavra e outra. Falou uma frase, espera. Conta 2 segundos. Aí continua, tá? O problema, às vezes, do adulto é emendar uma pergunta atrás da outra, é um bombardeio de fala e que aí gera uma ansiedade maior para a criança. Não sei se eu respondi. Perfeito. Muito bom, Rosângela. Entrou uma pergunta aqui, que pede para falar um pouquinho mais e algumas dicas para quando não entendemos o que foi falado. Tá, então assim, ó, quando não se entende o que se fala, aí vai depender. A criança não se entende porque ela está trocando sons, aí simplesmente assim, ó, vamos pegar um exemplo qualquer que ela disse que, sei lá, que quebrou o brinquedo. É que quebrou o brinquedo é muito fácil de entender, né? Mas a sanela, né? A sanela? Como assim a sanela?
Então, de eu poder dizer, a janela, o que aconteceu com a janela? Ah, tem um bicho na janela. Olha, a janela azul. É o poder, a partir daquela palavra, tá? Refazer aquela palavra de forma correta e colocar em várias frases curtas. Mas a última palavra que a criança tem que ouvir é aquela palavra que ela não conseguiu produzir certo. Agora, se ele estiver falando uma frase desorganizada, tá? Que ela está comentando sobre uma história que ela ouviu, não consegue ter início, não consegue ter o fim, a gente vê que ela está perdida nessa organização do pensamento, espera ela terminar, e aí eu volto a dizer, então tu queres me dizer que hoje tu ouviu a história dos 3 porquinhos e que tinham 3 casas. Então, eu vou direcionando aquela contação de história que ele deve ter ouvido e não conseguiu recontar. Por isso é muito importante, quando eu falo de ser o bom modelo de fala, é a gente poder estar sempre ligado sobre o que a criança está fazendo. E aí acontece o quê? Elas estão assistindo muitos desenhos, e que tem desenhos, não só os Pokémons, mas é o Pikachu, o Raichu, tem uns nomes que a gente não sabe. Hoje um me falou no Animatronics. Tá? Será que ele disse Animatronics? Será que existe esse Animatronics? Quem que é? Então, eu tenho que entender que tipo de desenho essa minha criança está assistindo para eu poder dar significado para aquele vocabulário. E aí, por isso, da importância da interação do pai, da mãe, junto com o filho. Então, não adianta só ficar vendo desenho ali sozinho, e aí ele vai querer contar o que ele assistiu naquele desenho, a gente vai dizer, que legal. E aí ele vai, acabou a comunicação. Porque eu acho que o nosso objetivo maior, acho que esse objetivo de estar aqui com vocês hoje, de poder conversar, é que a comunicação é um processo de troca, e que é básico para o desenvolvimento geral da criança. E eu só vou trocar não só a linguagem, não só palavras, eu vou trocar gestos, carinhos, afetos, e tudo isso vai se solidificando. Tá? Então, acho que a ideia básica é ser um bom modelo de fala. Lembrem que o filho de vocês vai estar sempre tentando imitar vocês. Perfeito, Rosângela. Tem mais uma questão aqui, e surge bastante, principalmente para famílias que têm assim, um casal de filhos, né? Porque a diferença que se percebe, e talvez seja só uma percepção, que existe, se existe uma diferença, né, nessa evolução da fala entre os meninos e meninas. Sim, o que a gente vê muito, mas assim, não tem nenhum estudo 100% unanimidade em todos os cientistas, os pesquisadores que vão dizer que menino demora mais para falar do que menina. Isto a gente vê muito. Mas aí estudos científicos, uns dizem que sim, outros dizem que não há diversidade de gênero. Mas o que eu vejo da prática clínica? Eu atendo muito mais meninos do que meninas, tá? E aí meninos com atraso de linguagem. E quando uma menina com 2 anos de idade não fala nada, a gente já levanta as orelhas, a gente já fica, que geralmente menina começa a falar muito antes do que menino, tá? Então, isso é uma realidade, a gente vê, tá? Assim como os distúrbios de fala. Se vê muito agora entre meninos e meninas, várias trocas, mas a questão de linguagem, de desenvolvimento, então a gente vê muito mais atraso de linguagem em meninos do que em meninas. Tá? Mas, de novo, assim, o marco que eu quero deixar claro para vocês, 1 ano e meio, independente do gênero, se é menino ou se é menina, ele já tem que estar falando pelo menos 2 palavrinhas com o valor de uma frase. Tá? Do tipo, dá dedeia, para dar mamadeira. Tá? Tchau, tchau, au, au. Eu não quero que ele diga até logo, cachorro, mas que ele possa juntar 2 palavrinhas com o valor de uma frase. Perfeito. Ângela, sempre é muito bom te ouvir, muito esclarecedor.
Acredito que na tua fala tu conseguisse tirar muitas dúvidas, né, que as famílias nos trouxeram. Então, agradecemos muito esse momento de troca e aprendizagem. E quero deixar também abertos os canais da escola para as famílias que desejarem, que possam buscar nossas equipes pedagógicas. Estamos sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Um abraço e uma boa noite a todos. Tá, eu posso... peço desculpa pelo problema que deu aí, e o que é importante, só que eu vou deixar a última dica. Leem para os seus filhos, e leem com os seus filhos, tá? Eu vou até disponibilizar ali para as gurias na escola, que tem um programa agora muito legal do MEC, que é Conta Pra Mim. Então, são pequenos vídeos explicando exatamente como contar a história, se o pai e a mãe não conseguem, chamado de literacia familiar. Então, acho que é bem interessante, e também saiu um programa no Fantástico, Contação de Histórias, vale a pena, tá? E a última dica de vocês assistirem um documentário, que é O Começo da Vida, tá? Tem na Netflix, vale muito a pena vocês assistirem, tá bom? Obrigado pelo tempo que vocês destinaram para me ouvir, e espero que tenha ajudado. Obrigada. Legal, obrigada, Rosângela. Boa noite a todos. Boa noite. Novamente, uma boa noite e até a próxima live.